Olha, uma fiscalização da Prefeitura de Maceió terminou numa confusão entre vendedores ambulantes e guardas municipais hoje no Benedito Bentes. Os feirantes dizem que não conseguem pagar as contas no local escolhido pela Prefeitura para eles trabalharem. E aí voltam a colocar as barracas nas ruas. Na fiscalização de hoje, uma mulher, inclusive, tentou impedir o trabalho dos guardas. Derrubou, o carrinho, teve quebra-quebra, ameaça. A reportagem é de Beatriz Lacerda. Cláudia é feirante há 10 anos. Ela começa a vender frutas e verduras às 7 da manhã. Hoje, ela trabalhava na frente de um supermercado, na principal avenida do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, quando foi abordada pela Guarda Municipal. Era uma ação de ordenamento da Prefeitura para a retirada do comércio irregular. Faz assim mesmo, faz isso mesmo. Quer levar? A ambulante, que resistiu à fiscalização, disse por que derrubou o próprio tabuleiro. Quando meu amigo falou, ó, o rapa, aí eu pensei que sempre ele fala por brincadeira. Aí primeiro eu fui olhar pra ele, deu olhar pra baixo, primeiro eu fui olhar pra ele. Tudo que eu fui olhar pra ele, quando eu olhei, já um deles já tinha me fechado aqui. Já tinha me fechado, aí eu não tinha como mais sair pra nenhum canto. Eles conversaram alguma coisa antes, pediram pra senhora sair? Não, pediram não pra me sair não, hoje não, só chegaram e vamos levar e eu falei, não vai levar não, não vai levar não, não vai levar não. Aí fiquei em cima do carro e depois eu desci de cima do carro porque um deles pegaram a caixa de tomate, aí eu desci, tomei a caixa de tomate da mão dele e joguei no chão e depois desci, voltei de novo, virei o tabuleiro pra cá. Por que a senhora mesma virou o seu tabuleiro no chão? Para ele não levar a minha mercadoria, porque eu sei que se eu virasse no chão, depois eu ia conseguir apanhar e ia limpar e ia vender de novo. Nesse outro trecho do vídeo, ela chegou a ameaçar os guardas municipais que reagiram. Quando eu vier a vaga, pelo menos uma, vou meter a vaga aqui, é para. A senhora está ameaçando, é? A senhora está ameaçando, é? Na hora que eu estava falando que ele pegou o tabuleiro do carro e botou em cima e ficou apanhando as coisas e botando dentro do carro. Aí eu decidi a subir em cima do carro e fiquei em cima do carro sem o tabuleiro, para ver se eu tentava pegar pelo menos o carro, né? E o outro rapaz ficou apanhando as coisas e jogando dentro do carro e eu dentro do carro. Aí ele começou, desça, desça. Eu falei, eu não vou descer não, eu não vou descer não. Aí ele começou a jogar spray de pimenta em mim. Aí na hora que eu fui falar, ele apertou assim, aí caiu dentro da minha boca. Eu disse assim, na próxima vez eu vou meter a faca. Oi, vou meter a faca. A senhora sabe que isso é uma ameaça, né? Ele realmente respondeu à altura ali, perguntou se a senhora estava ameaçando e realmente estava, né, dona Cláudia? Foi, não nego não, foi. Não minto não, na hora do aperreio a pessoa fala, né? Mas eu não nego não. Cláudia não é a única que insiste em trabalhar na avenida. Há 3 meses, vários feirantes que foram retirados pela Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social voltaram a vender frutas e verduras no trecho. Eles alegam que na via principal conseguem faturar mais. Eu não tinha condições nem de apurar lá o dinheiro da mercadoria. Muitas das vezes a gente jogou mercadoria fora, né? Eu cheguei a gravar também, mostrar para eles lá. Quando tinha reunião, eu cheguei a mostrar para eles que a gente não conseguia apurar o dinheiro da mercadoria. Então, assim, a gente ficava endividado. Teve muita gente que ficou na mão de agiota, porque a gente não conseguia apurar o dinheiro da mercadoria e nem levar o sustento para casa. Então, eu tenho 3 filhos. Eu estou dizendo aqui diante da reportagem, não vou desistir, porque eu tenho... minhas contas para pagar, eu tenho meus filhos para dar de comer, meu marido está desempregado, então eu não vou desistir. Fomos conferir o movimento na Feira Livre, criada pela Prefeitura de Maceió para acolher os ambulantes. O espaço fica ao lado do Mercado Público do Benedito Bentes. Em janeiro do ano passado, a Prefeitura de Maceió transferia 240 feirantes da avenida principal para esse espaço aqui. E a promessa é de que eles teriam barracas padronizadas e até rede Wi-Fi. Mais de um ano depois, sem a estrutura prometida e também sem movimento, alguns já desistiram do ponto. Algumas pessoas já desistiram, sua mãe é uma delas. Isso, já desistiu e eu estou resistindo ao máximo. Mas eu tenho 3 filhos, tenho mulher e tenho que trabalhar. Tá desde sábado com fruta, verdura aí que não está dando saída. É verdade, isso aí. Só... Joga onde esse material? Eu jogo aqui no galinheiro aqui atrás, para a galinha e para os patos comer.
Este líder comunitário defende uma solução que possa manter o trânsito ordenado, beneficiando os feirantes. Só aqui praticamente o movimento está morto, né? O movimento aqui morreu. Ao contrário lá, tá certo? Lá o movimento é direto. É o dia todo lá, se você for até 6 horas, 7 horas da noite, ali tem movimento lá naquele corredor, né? Porque passa bastante carro, tem os moradores ali, então fica mais próximo para todo mundo. De um lado a gente vê a prefeitura querendo tirar os ambulantes de lá, mas do outro lado a gente tem que ver também a situação desse pessoal, né? São pai de família, mãe de família, que estão buscando o seu sustento. É fundamental. Você não tem como ter uma cidade que não seja organizada, né? A gente sabe disso. Mas assim, também não adianta pegar, né, os feirantes de um lugar que dá movimento, eles conseguem comercializar porque tem, né, tem ponto de ônibus, tem a situação dos supermercados também, o pessoal acaba comprando com mais facilidade. Colocar num outro ponto que a promessa, há um ano atrás, é de que teriam barracas padronizadas, Wi-Fi, enfim, uma sinalização melhor e tal. Um ano depois, a gente viu ali muitas barracas fechadas. Então, não adianta resolver a questão da ordenação, né, o ordenamento, na verdade, da cidade, mas não ter, exatamente, não oferecer aos comerciantes uma outra situação. Nessa situação que a gente viu hoje, inclusive, né, a comerciante até admitiu que se excedeu e etc. e tal, né, desacatou, de certa forma, né, os guardas municipais, mas foi uma situação que, no calor da emoção, ela imaginou que algo poderia ser feito por conta disso. A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo para saber se a Prefeitura enviou algum tipo de posicionamento, né, em relação a essa situação de hoje e em relação também aos comerciantes lá na região, né? Você mostrou bem na matéria, né, Bia, que, claro, uma cidade não dá para ficar desorganizada. Você está andando no meio da rua, você não tem como mandar porque tem, né, ambulantes, enfim, tomando conta da calçada, enfim. Tem que ter ordenamento? Tem. Mas também não dá para deixar desamparado os comerciantes, os ambulantes. Não é que precisam levar o sustento para casa. A Prefeitura falou alguma coisa, ô Bia? Falou sim, a gente entrou em contato com a Prefeitura que nos enviou uma nota que eu vou ler agora para vocês entenderem na íntegra, mas já adianto que ela fala somente a respeito do ordenamento, né, das ações de ordenamento para a mobilidade urbana e o motivo de ter que retirar os comerciantes dali. Disse a Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social que realiza ações rotineiras de fiscalização lá no Benedito Bentes com o objetivo de orientar os feirantes e garantir a melhoria da mobilidade urbana e que as apreensões dos produtos só acontecem em caso de reincidência, ou seja, quando o ambulante já foi orientado a sair pela equipe de fiscalização mais de uma vez e continua comercializando em um espaço inadequado, né? Ou seja, irregular. E essa prática, quando se trata de apreensão de alimentos, o produto é destinado para instituições de caridade. Por fim, a Prefeitura de Maceió, através da Secretaria Comunitária de Segurança Comunitária e Convívio Social, pediu para que os feirantes comercializem exclusivamente na Feira Livre, que foi o espaço criado para esta finalidade. Já com relação às queixas, né, desses feirantes de que não há movimento por ali, sobre isso a gente ainda não tem uma resposta, mas fica o espaço aberto e de qualquer maneira acho que foi bem válida, né, também a denúncia dos trabalhadores, porque é uma realidade. Eles não estão conseguindo vender a contento naquela área que foi criada com toda a boa intenção pela Prefeitura, mas que a gente verificou que não tem o mesmo movimento que eles desejariam para poder levar o pão de cada dia para casa. E por isso acabam saindo ali da feira. É uma reclamação geral, a gente esteve por lá, eu conversei inclusive com outros feirantes que dizem a mesma coisa, inclusive algumas barracas já estão fechadas, né? O pessoal que está desistindo aos poucos de trabalhar naquele ponto. E só para finalizar, ficou também faltando a resposta, né, sobre essas tendas, essas barracas que não foram construídas e entregues como prometido há um ano, além do sinal de Wi-Fi, que também a rede de Wi-Fi que tem por lá, os comerciantes dizem que são eles mesmos que pagam. Então fica aí aberto o canal para a Prefeitura de Maceió com relação a essas outras denúncias. Eu volto com você. Pois é, Bia, repito aqui, né? A Prefeitura, é dever da Prefeitura, né, fazer a organização da cidade, né? O ordenamento da cidade. Então, ó, aqui passa carro, aqui passa moto, aqui é ambulante, aqui é mercado, aqui é comércio, aqui é calçadão. Isso é dever e é obrigação, né? No caso da Secretaria de Segurança Comunitária, né, e Convívio Urbano. Tem que ter organização, né? Sem organização fica bagunça e não dá certo. Mas, ao mesmo tempo,
tem que ter uma preocupação com esses ambulantes, porque eles tiram o sustento dali. Então não dá para você, de uma hora para outra, tirar eles do local que tem mais movimento, que é a principal do Benedito Bentes. A gente lembra que tinha, inclusive, um monte de camelô que ficava, né, ambulante que ficava ali no meio, no canteiro central da principal avenida lá do Benedito Bentes, que ficava uma situação complicada, não tinha nem espaço para o pedestre passar. Né? Isso é um ponto. A gente reconhece que esse é o dever da prefeitura, né, a obrigação, e ela tem que fazer. Né? Os guardas municipais fiscalizam, tem os fiscais, etc. e tal, e o pessoal também tem que responder, respeitar, né, a autoridade desses funcionários públicos. Agora, repito, a Bia mostrou inclusive na reportagem mais cedo, ela mostrou como está a situação do local onde a prefeitura destinou para os ambulantes. Então, assim, se é para tirar de lá, não pode ficar lá, não tem como ficar lá porque precisa ter a mobilidade das pessoas na calçada, para o ônibus, né, para o pedestre, para o passageiro de ônibus, para o motociclista, para o ciclista, tem que ter um lugar para eles, mas um lugar com o que foi prometido, né? Pelo jeito, um ano já prometido, só promessas, né? A barraquinha está do mesmo jeito lá, com a plaquinha da prefeitura até desbotada, ou seja, não fizeram mais nada. Montaram, deixaram lá os comerciantes à própria sorte. E aí muitos acabam voltando porque não conseguem vender lá. Então, tem que pensar as duas situações. Tem que ter o ordenamento? Tem. Tem que ter também o apoio a estes ambulantes, né? Será que não tem nenhuma área mais próxima desse ponto que eles ficavam? Né? A prefeitura não pode alugar um terreno, né? Um local lá que era estacionamento, não sei. Estudar algumas possibilidades, que seja mais próximo, por exemplo, né, desse ponto onde tem os supermercados, né, uma feira mais próxima, não tão distante, com mais estrutura, pode ser pensado alguma coisa para que os ambulantes, né, os comerciantes, não fiquem sem ter como comercializar os seus produtos. Mas, repito, ordenamento em toda a cidade é fundamental também.